Amém? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Então vamos ver daqui a meia hora como é que vai estar. Vamos continuar feliz, pensativo talvez, mas feliz. Meus irmãos, essa semana eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que talvez em algum nível continue um pouquinho daquilo que o Rodrigo ministrou na semana passada. Não necessariamente naquilo que ele abordou, mas a partir de algumas coisas do que ele falou. Na semana passada, fica à vontade. Se eu estiver atrapalhando, você avisa. Na semana passada, o Rodrigo compartilhou um trecho, não um trecho, desculpa, uma fala de um trecho de um podcast da Tamires Garcia. E eu me preocupei de anotar a frase porque minha memória não é boa. E a frase era, não da Tamires, mas de Teresa de Ávila. Se é assim que trata teus amigos, não me impressiona que tenhas tão poucos. Eu vou repetir porque eu acho que não doeu, ninguém falou ai. Se é assim que trata teus amigos, não me impressiona que tenhas tão poucos. Essa frase é duríssima. Ou não. E eu queria compartilhar com vocês, e se eu posso dar um título para essa palavra antes que o pessoal da mídia peça, seria o caminho do justo. Eu saí da semana passada e troquei mensagens com algumas pessoas ao longo da semana, e essa frase sei que ecoou não só em mim, mas em outras pessoas. Porque ela é uma frase muito dura. É uma frase que, de alguma forma, todos nós já pronunciamos ao longo da nossa caminhada cristã, porque no momento de aperto, no momento de dificuldade, a gente acha que não é justo, a gente acha que está errado, a gente acha que tem uma crise, a nossa fé sacoleja, a gente vai se perdendo, a gente fala, meu Deus, isso não é justo e a gente não pode com isso, ou qualquer outro raciocínio. Essa frase traz isso. Se o Senhor trata teus amigos com tanta dureza, ou com tanta injustiça, ou com tanta dificuldade, é por isso que o Senhor tem tão poucos. Então eu começo a minha semana com isso. E aí eu cheguei nos trabalhos de teologia, fui fazer algumas pesquisas por outro motivo, e aí eu caí com uma frase que eu achei também fortíssima, que é de um rapaz pouco conhecido chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis escreveu um último livro chamado Cartas a Malcolm. Não é um dos livros mais conhecidos dele, mas é um livro que ele escreve com muita dor, porque a esposa dele tinha acabado de falecer. E uma das frases que eu anotei no meu trabalho é dele. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Vou repetir. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E aí, a gente falou na semana passada sobre Jó, lemos sobre Jó, estamos entrando em Hebreus. Só que essa frase aqui, ela traz muita coisa para a gente parar para pensar. É uma continuidade dessa frase da Teresa. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E aí eu vou talvez fazer uma brincadeira, mas você vai começar a entender o que eu quero propor nessa manhã. Quem já foi solteiro, ou quem é solteiro, já passou por aquela fase maravilhosa de que chega na igreja e está interessado por alguém. Aí, digamos que fosse eu. Eu chego, eu olho, meu Deus, aquela menina é muito bonita. Se ela chegar amanhã de manhã na reunião, eu vou chegar 15 minutos antes. Se ela tiver 15 minutos antes, e se ela me der um bom dia com um sorriso, é de Deus. Aí ela chega, e eu estou seguindo o meu exemplo. Aí ela vai andando, para onde ela anda, eu vou atrás, eu vou sorridente atrás dela. E obviamente ela vai sorrir, ela é educada, ela vai me dar bom dia. Eu falei, é de Deus. Deus está nesse negócio. E aí,
Deus fala na alegria, glória a Deus, achei minha varoa. Mas quando você vai para uma coisa ruim, irmãos, temos uma reunião amanhã de manhã na igreja, teremos um tempo de consagração, teremos um tempo depois de trabalho, faremos uma obra na igreja, aí começa. Senhor, se for para eu ir, o Senhor vai me acordar, não vou nem botar despertador, porque o Senhor vai me despertar. O Senhor vai falar comigo, o Senhor vai testificar, o Rodrigo vai me ligar, ele vai me lembrar. A gente cria, quando a gente acha que não é de Deus, a gente cria tanta camada para acontecer. Então, por isso que eu quero interpretar ou propor dessa forma, a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo, porque o mundo só ouve aquilo que lhe parece bom. E aí é que começa a nossa crise de fé, porque aquilo que me parece bom não é necessariamente bom aos olhos do Senhor. Na semana passada compartilhávamos no discipulado, retrasada, perdão, lá vou eu com a minha memória. Mateus 16. Se não for 16, está em Mateus, não. Se não for 16, é 26. Se não for 26, é 25. Aí você depois faz seu dever de casa. Tá em algum lugar. O pastor Sérgio já sabe o que eu vou falar. A gente pega uma passagem e a gente vê que Jesus começa a chamar os discípulos, ele começa a dizer, eu vou precisar ir a Jerusalém, e eu vou passar, né, na minha tradução de hoje, eu vou passar por um aperto, vai ser ruim, vou ser torturado, vai dar um negócio que não vai ser bacana. E aí Pedro vira para ele e fala, Jesus, tem misericórdia de você mesmo, calma. Vamos conversar sobre esse negócio de Jerusalém, vamos falar sobre esse negócio de tortura, calma, pega leve. Só que o que está acontecendo nessa situação? E falávamos lá, eu olhei para a Rita, lembrei, falávamos sobre isso na aula essa semana. O que acontece é que Pedro propôs algo, e Pedro é um cara legal, Pedro é um cara bom, confiável, temente ao Senhor. Então você fala, pô, Pedro, se o Pedro falou, é bacana. Falou para Jesus, ao que me consta, talvez para você seja diferente, Jesus também é um cara maneiro. Então Jesus é um cara bacana. A ideia de Pedro é uma ideia boa. A ideia é boa. Jesus, você está transformando uma geração. Por que você vai se entregar? Não, vamos continuar esse negócio. Vamos ajudar as pessoas a entenderem a beleza do Senhor, a beleza daquilo que você está pregando. Não, Senhor, vamos fazer outro negócio. Então foi uma pessoa boa, dando uma boa ideia para uma pessoa boa. E a resposta foi, arreda-te de mim, Satanás. E aí você fala, mas o que está acontecendo? Uma coisa boa, tudo bom. Porque faltou um entendimento a Pedro. Porque tudo parecia bom, mas não era o propósito. Então, dor é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo, porque é um mundo condicionado a ouvir aquilo que lhe dá prazer. E aí eu estou começando a te chegar, botar você no lugar onde eu entrei na segunda ou na terça-feira. Quando eu vi isso, me deu algum desespero. E eu tive que entrar num processo não só de oração, mas acima de tudo de meditação. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Troquei mensagens com pessoas e depois relendo, pareciam até mensagens um pouco poéticas quando elas começavam. Eu falei, eu creio, quase descrendo. Eu aguardo de forma ansiosa e desesperada para que as coisas que Deus tem dito e tem proclamado, nós temos proclamado, aconteçam. Só que aí a meditação ela não é um exercício de adivinhação. Então tem gente que senta e fica, meu Deus, mas por que será que o Senhor quis fazer isso? Deixa eu ver. Então esse caminho gera isso, esse caminho gera aquilo outro, esse caminho gera aquela coisa. Então assim, vou tentar adivinhar o que Deus está fazendo. E isso veio até de uma conversa que eu estava tendo com a Nath e com o Rec lá em casa. Num determinado contexto, a gente estava tentando adivinhar. Uma situação, uma conversa. E foi de um jeito muito leve. A gente só estava batendo um papo. E aí isso, depois que eles foram embora, eu falei, a gente estava tentando adivinhar. Só que a meditação, ela vem para você ter clareza e entendimento daquilo que Deus tem revelado ou se revelado para que você vá atrás disso.
Por isso que o mundo vai atrás daquilo que não causa dor. Porque o que causa dor é ruim. Se é ruim, eu olho o caminho, não quero ir para lá, vou para aquilo que é bom, ou que me faz bem. Então, a proposta que eu queria começar a trazer para você nessa manhã, e se você puder ir abrindo o seu livro em Salmos, no nosso primeiro salmo aí, do livro. Eu gostaria de trazer uma reflexão em cima desse primeiro salmo, do Salmo 1, porque ele é um salmo que fala da vida e da morte. Ele, em poucos versículos, ou numa passagem tão curta, ele dá para a gente uma aula de caminhada, de fé, de postura, de alinhamento. E antes da gente fazer isso, eu vou confessar o primeiro exercício da minha meditação. Quando eu sentei para meditar, essa semana, depois dessas frases, eu parei para olhar para mim. Deixa eu ver, o que está acontecendo com a minha vida? E aí eu olhei, e é engraçado que quando a gente senta nesse lugar, a gente vira juiz. A gente é advogado de defesa, a gente é advogado de acusação, a gente é juiz, a gente é tudo. Então, na minha meditação, eu fui tudo. Ok? Então, você precisa entender. Aí eu sentei e comecei a pensar. Falei, pô, essa situação é injusta comigo. Eu estou certo. Aí pensei numa segunda situação e falei, essa eu estou mais certo que na primeira. Irmãos, irmãs, eu fui pensando em umas 10, talvez 15 coisas, nem sei. Em todas, eu estava injustiçado. Todas. Não tinha uma situação que eu tinha vacilado. Até quando eu vacilei com os meus filhos, a culpa era deles. Então, eu fui, e você está rindo, mas quando a gente começa a olhar, por que eu estou passando por isso no trabalho? Mas eu sou tão dedicado, eu faço tantas entregas, eu faço isso, eu faço aquilo. Pô, você é perfeito. No meu relacionamento, no meu casamento, não, eu zelo pelo meu casamento, eu tomo cuidado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo em casa, eu faço isso, eu faço compras. Claramente, nenhum problema é culpa minha. E aí você vai isso com todas essas coisas, porque você só olha para você a partir da sua motivação. Não, minha motivação é boa, então tudo que eu faço é bom. E aí nessa hora eu também parei, veio um alerta, eu acho que o Espírito falou, vamos descer? Desse altar aí que você criou? E aí nessa hora, depois que ele apitou, é que eu comecei a olhar as coisas diferentes, e foi aí que esse salmo começou a vir ao meu coração. Porque talvez eu não seja tão certo ou esteja sendo tão injustiçado quanto eu acho que eu esteja. Não é tão. Certeza de que eu estou sendo um pouco injustiçado. Mas não em tudo e nem tanto. Até pelo Senhor. E aí comecei a pensar. E antes da gente ler o primeiro salmo, pode deixar aí projetado, por favor. Eu comecei a me lembrar de algumas situações que você também já passou, ou que você já leu, que você já estudou e que a gente esquece. Então vamos lá. Pecado de Davi. Davi sempre andou pela casa dele, Davi sempre foi na varanda, Davi sempre fez o que fazia, mas um diazinho, ele olhou para o lado e as coisas não estavam que nem estavam no dia anterior. Alguma coisa mudou. E aí eu começo a lembrar em 1 Coríntios 10, 12, essa eu anotei para não errar. E aí quando Paulo, e você lê esse contexto, você vê Paulo de alguma forma exortando, falando, olha, a gente precisa ser um pouquinho mais humilde. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. É isso, você está bem, você está legal, mas cuidado. E é onde a gente não tem cuidado. A gente acha que a gente avançou naquela linha, então está tudo certo, está tudo bem consolidado dentro da gente, a gente está forte, a gente está consciente, então a gente pratica o bem, então está tudo bem. Fiquei pensando no olhar de Pedro. Pensei em Pedro, quando ele caminhava sobre as águas e como ele olhou o vento. E aí ele se deixou levar a uma situação ali externa a ele. Ou seja, algo grandioso acontecendo na frente dele, ele na frente do Senhor, andando sobre as águas em algo extraordinário, parou. Parou como o vento que soprou, de repente. Lembrei de Ananias e Safira, que não foram honestos e verdadeiros. E me atrevo a dizer que nenhum de nós aqui é 100%, por mais que a gente busque.
A gente não é com a gente. Então, não estou dizendo que você mente para alguém, mas nem com você. Eu também não fui honesto comigo. Olhei e falei, pô, eu estou sendo injustiçado em tudo e tanto. Pensei no fim da vida do apóstolo Paulo. Meu Deus, esse homem fez coisas extraordinárias. Morreu preso, sozinho, adoecido, acometido de fraqueza pela situação. Questionamentos que às vezes a gente vai passando. Então vamos ler aqui o primeiro salmo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Antes da gente continuar, vamos ter certeza que a gente está andando na mesma direção. Então começa, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não ouve quem não tem que ouvir. Simples assim. Feliz é aquele que não está, como Pedro, estava andando sobre as águas e parou para ver alguma coisa que não era para parar. Porque aqui você tem uma sequência. Ouve o conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e senta na companhia dos zombadores. Então estava andando bem, e aí vou fazer só uma referência porque me lembrei, andaste bem porque paraste. Então você vai e vem, por que você parou para olhar? Ouviu? Aí ouviu alguma coisa que alenta a alma, lembra da surdez do mundo? Então, ouviu alguma coisa, falou assim, isso aí faz mais sentido para mim, eu gostei desse negócio. Aí vem andando, vai olhando, aí, como diz aqui, se detém, parou, para a caminhada. Então, ouviu alguma coisa que não era para ouvir, que não prestava, fez parar. E aí é melhor, foi tão bom. Não, peraí, deixa eu puxar aqui a cadeira. Fala mais aí desse negócio é bom, gostei. O que o salmista está falando é que alguém que tinha essa felicidade andava. E aí eu vou só fazer um outro paralelo aqui. Quando você não sabe o que fazer numa situação, entenda o que você não tem que fazer. Há algum tempo atrás, 2 pessoas aqui da igreja tiveram uma comunhão mais intensa. É um tempo mais acalorado. E aí uma dessas pessoas veio falar comigo. Ele falou, eu não sei por que essa pessoa disse isso. Eu não estava, né? Eu falei, não faço a menor ideia. E aí a gente começou a conversar e eu falei, deixa eu te falar quem é essa pessoa. Essa pessoa que te disse isso não é mentirosa, não é leviana, não é isso, não é aquilo. Então você não pode interpretar mal quem não é má. Então, às vezes, a gente está tentando entender de Deus o que é para a gente fazer, mas a gente já sabe o que não é para fazer. Então, vamos fazer o que tem que evitar o que não tem que fazer. E aí aqui, não para ouvir o que não é para ouvir. Você não é guiado por aquilo que é bom ou por aquilo que te soa bem, bom. Você é guiado por aquilo que Deus falou a teu respeito e que Deus determinou a seu respeito, seja porque Ele falou com você, seja porque Ele falou através da Bíblia. Então você já tem uma direção, ainda que você não saiba o destino. Desculpa, o destino você sabe, ainda que você não saiba o caminho que você vai seguir. E aí, porque você ouve uma coisa que parece boa, você para dar atenção. Aí agora eu não tenho. Tem gente aqui da igreja que já me mandou convite. Instagram. Eu não tenho. Então aprenda uma coisa. Não tenho. Não me convida, não me segue, eu não posto. Você já postou? Já. Por que você parou? Porque aquilo roubava meu tempo, minha atenção e me levava para ver coisa que eu não queria ver. Então eu não tenho. Mas você é um bitolado. Sou. Não tenho, não vou ter, não quero ter. Gasta 40 minutos vendo aquele troço com um bando de coisa que eu nem sei se eu queria ver. Então eu não tenho. E aí às vezes você está lá vendo um vídeo, e aquele vídeo não é nada demais. Mas aí ele te leva para ver outro vídeo que também não tem nada demais. Aí você que ia, fala assim, não, deixa eu só ver aqui uma mensagem, porque eu vou orar. Eu vou ver aqui só um negocinho aqui, vou abrir o plano de leitura anual da Bíblia aqui no site da igreja, mas que legal aqui, aí passa uma, passa outra. Aí você que ia direto para o plano de leitura, você já olhou. Ia. Legal, hein? Peraí, deixa eu... Aí você vai ficando, você vai sentando, e quando você vê, você fugiu do plano original. Estou dando um exemplo muito básico.
Mas é isso que acontece na nossa vida com outras coisas que talvez tenham até mais valor do que o meu exemplo. E aí quando você vê, você está sentado na companhia dos escarnecedores. Eu gosto mais de escarnecedor que zombador. Zombador todo mundo entende, escarnecedor parece ofensa. O escarnecedor, você está lá, você está sentado com um monte de gente que não presta. E está todo mundo à tua volta e você está no meio. E aí, nessa hora, quem está ali no meio não tem o clique de falar, cara, eu estou no lugar errado. São poucas as pessoas que acham força dentro de si para isso. São pessoas que já tiveram problemas com bebida ou com drogas. Várias pessoas relatam, em um determinado momento eu olhei para mim. Ou eu me vi sujo, ou eu me vi numa situação ruim, ou eu me vi completamente alucinado, ou eu vi minha mãe chorando, ou eu vi isso. E aí aquela é a tomada de consciência. Mas não é, isso é raro. Você não precisa esperar um momento de tomada de consciência, é só você não ir para lá, só você não parar. Aí vem no versículo seguinte. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. A alegria, e essa alegria que a gente tem aqui, ela não é uma alegria só porque eu fiz alguma coisa que eu tenho que fazer, ela é uma alegria profunda. Se você for no hebraico, você vai ver, é uma felicidade que ultrapassa o teu entendimento. Essa alegria que aqui está como satisfação, é na lei, é fazer aquilo que Deus falou que tem que ser feito. Só que aqui é onde a gente começa a ter algumas dificuldades. Você não precisa abrir Mateus 7, 13 e 14. Eu quero te lembrar de algo. Diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porta estreita, caminho largo. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então o caminho que leva à vida tem a porta estreita e um caminho estreito. Por isso que a gente não pode, por isso que ele é sem variação. O nosso Senhor é um Senhor sem variação, sem mudança, porque ele é reto. Então você sabe qual é o caminho, porque você sabe qual é o destino. Um caminho largo, ele é um caminho que permite você oscilar. Por isso que ele é o caminho da perdição. Porque a gente está tão seguro, eu volto ao meu exemplo de Davi, a gente está tão seguro que você anda para cá, que você vai para lá e você não percebe que você está se desviando. Então é sobre a nossa consciência. Então essa progressão que eu falava, perdão, deixa eu reformular aqui. Essa felicidade de fazer aquilo que o Senhor manda não significa que vai ser bom. Fazer o que Deus manda não é sempre bom. Não é sempre fácil de fazer. Não é sempre aquilo que eu quero fazer. E nem sempre é aquilo que me parece bom de ser feito. Aí a gente se move por fé, porque agora não é mais sobre o que eu percebo, mas é sobre aquilo que eu sei. Então eu sei, eu faço. Quando eu não sei, eu me perco. Essa é a consciência. É muito engraçado. Vocês estão tão sérios que eu vou ter que contar alguma coisa para aliviar. Há 2 semanas atrás, no discipulado dos homens, foi engraçado, porque acho que foi o Rodrigo. Falou, PH, seu áudio está aberto. Eu falei, cara, não tem problema não. Foi a seguinte situação. A gente ia começar o discipulado, e aí ajeita as coisas de casa, Henrique para cá, a Carolina não estava. Ó, vai, faz isso, faz seu dever, eu vou entrar no discipulado, eu vou deixar, tem um lanche pronto, aquelas coisas que a gente deixa organizado. E meu filho estava dando defeito para fazer o dever. Não quero, injusto. E aí eu passei uma vez, eu acho que na primeira devia estar com o áudio fechado, na segunda talvez. Em alguma dessas idas, o áudio não estava fechado. E aí eu abro aspas a minha fala. Eles estão aqui, alguém pode me corrigir se eu estiver esquecendo, por favor. Foi mais ou menos assim, aspas não. Falei, meu filho,
Meu filho, agora é a hora do dever. Você vai fazer seu dever. E aí ele respondeu, não quero fazer, não entendo por que eu tenho que fazer, por que não sei o quê. Aí eu falei, tá, então você arruma aí alguma coisa. Aí a melhor resposta, mas pai, por que eu tenho que fazer? Eu falei, porque a casa é minha. E você vai fazer o que eu estou mandando. Aí eu falei para ele, já que não queria fazer o dever, para varrer pelo menos o quarto. Aí, porque a casa é minha. E você vai fazer o que eu mando. Ponto. Aí nessa hora o pessoal falou, pô, teu áudio está aberto. Eu falei, cara, não tem vergonha não, pode ser tirano, você pode me achar o cara mais grosso do mundo, e eu lido bem com isso. Mas uma coisa que você não vai poder discutir, a casa continua sendo minha, e vai continuar sendo do meu jeito. Então não vai ser uma bagunça, porque a casa é minha. Então ontem a Carolina foi, também na hora de dormir, eu falei, filha, abre um pouco essa janela, está maior calor. Minto, ela deixou uma luz ligada. Aí eu falei, vamos abaixar essa luz? Não. Falei, abaixa essa luz. Aí ela usou a frase mágica, eu quero acesa porque o quarto é meu. Aí eu falei, filha, não vem pro play não. Nesse play eu brinco, eu sou dono do play. Eu falei, então, agora a gente vai abaixar esse negócio, você não vai dormir. Então lá em casa agora tem essa noção do é meu. E aí, eu falei isso, você riu, você achou engraçado. Alguém aqui não aceitou Jesus até hoje? Todo mundo aceitou Jesus? Peraí, não entendi. Você aceitou ou você não aceitou? É quem não aceitou. Ela levantou a mão, falei, não aceitou? Eu falei, tem 50 anos de igreja, pô. Não faltou apelo. Todo mundo aceitou. Então, deixa eu te lembrar um negócio que eu acho que você não lembrou. Você chegou e falou, Senhor, eu te entrego a minha vida. Tua vida não é mais tua. Se ele não vai deixar sujo porque a casa é minha, por que você acha que você vai fazer o que você quer da tua vida? É isso. É simples assim. Mas é complexo. Então, a simplicidade é essa. Fazer o que está na lei. O Senhor mandou, o Senhor determinou, Ele já falou coisa a teu respeito. E aí Ele precisa que você faça o que você tem que fazer para Ele cumprir aquilo que Ele prometeu. E a gente vai continuar lendo, isso talvez faça um pouco mais de sentido. E a gente começa então a criar as nossas regras. Aí eu volto àqueles exemplos que eu dei. Do bom dia. Aí, eu nunca vi gente com muito dinheiro ter crise para devolver dízimo. Eu nunca vi. Eu sempre vejo alguém que está no momento apertado. Aí fala assim, não, eu queria 18 versículos do Novo Testamento que falam que o dízimo é algo da... Eu queria poder servir na igreja, mas eu queria entender por que o produto de limpeza que vocês usam é esse, porque corrói minha unha aqui, ó, pintei. A gente começa a criar muita coisa para não fazer o simples. E quando a gente se apresenta, a gente não quer fazer algo simples, a gente quer fazer algo grandioso. Meus irmãos, se a gente fizesse aqui, ó, quem quer participar para abrir culto? Poucas pessoas talvez queiram. Quantas pessoas querem passar pano na igreja? Menos ainda. Porque, na verdade, a gente não quer as coisas que são piores. E eu não estou falando de você não, estou falando de mim. Não se ofenda comigo. Mas é porque a gente não faz o que precisa ser feito, a gente não cuida da casa do Senhor com zelo. E a gente precisa cuidar da casa do Senhor, que sou tanto eu que sou o próprio templo do Espírito, mas a casa física. Então a gente aqui tem problema para servir, aqui em qualquer outra igreja. Ai, mas a escala dá problema, isso dá problema. Porque a gente não faz a lei, a gente não medita na lei, a gente não entende a lei como de fato algo que vai propiciar, proporcionar, facilitar o movimento de Deus na minha vida e na vida do próximo. Meditar na lei de dia e de noite. Agora eu preciso te lembrar de dois conceitos que a gente às vezes confunde: rebeldia e insubmissão. São coisas diferentes. Rebelde é quem se posiciona contra. Então, preciso que você faça isso. Não vou fazer. Meus filhos são rebeldes. Muitas vezes. Quando não são rebeldes, são insubmissos. Eu entendi, mas não vou fazer. Não se posiciona contra. Pai, eu entendi que você quer, eu entendi que a casa é sua, mas eu não vou fazer. Então isso é o que acontece com Deus. Poucos de nós são rebeldes com Deus a ponto de dizer isso, não, Senhor, não vou fazer.
O Senhor me pediu para abrir mão disso? Não vou abrir. Não. Porque eu acho que nenhum de nós é bobo o suficiente para falar isso para Deus. Então a gente faz em submissão. Senhor, eu entendi que o Senhor quer que eu abra mão disso, mas eu não vou. O que eu acho que é até pior, né? Porque parece que é mais sonso. Porque honesto você fala assim, cara, eu não vou fazer. Não, eu entendi, Senhor, a importância. Eu entendi que o Senhor quer que eu vá, que eu pregue para essa pessoa. Eu entendi, tem que jejuar antes, claro, eu entendo. O Espírito perfeito. Não, conheço a cartilha, mas não vou fazer. A gente vai... Não, pera. Quanto tempo de jejum, Espírito? Eu vou sozinho? Alguém vai antes preparar? A gente não quer, gente. E aí a gente não sabe por que a igreja ela vai cambaleando do jeito que ela cambaleando e por que a nossa fé ela vai oscilando. Porque a verdade é que a gente não quer fazer aquilo que Deus falou para fazer. A gente não quer. Só que a gente não olha para Deus e fala assim, Deus, isso não faz o menor sentido para mim. Fala o meu coração, me explica. Também não é uma pergunta que a gente faz, porque a gente não quer saber a resposta. Se a gente souber a resposta, a gente não vai ter mais o que falar. Eu faço isso várias vezes. Não nesse trabalho atual, se alguém estiver vendo. No antigo trabalho, eu falei, vamos fazer isso. Não, mas pode? Eu falei, faz. Se a gente perguntar, vão dizer não. Faz. Resolve. E a gente vai fazendo isso. Então, a falta de meditação, guarda essa frase, a falta de meditação leva a uma rebeldia silenciosa no nosso coração. Eu não vou tentando entender o que Deus quer, eu não entendo o que a palavra de Deus diz, eu não pondero, eu não olho a minha vida a partir disso, e eu vou devagarzinho me rebelando. E eu vou me colocando contra aquilo que Deus quer. Eu vou me colocando contra aquilo que Deus falou. E aí nessa hora, porque a gente não medita, acontece o que o profeta Jeremias falou, o nosso coração é enganoso. Então a gente deixa de ter prazer na lei do Senhor, de obedecer aquilo que Deus falou para a gente fazer, e a gente começa a dar vazão ao nosso coração. E aí é a frase, vou lá para cima, que eu já falei. Olha que frase boa. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Por quê? Porque o seu coração só faz aquilo que é bom. E aí essa falta de meditação faz com que a gente tenha crise de identidade. Vamos avançar aqui. Versículo 3, no Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer, prosperará. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, aquele que se alegra, aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele vai se conectando à água. E eu não preciso te lembrar que você já sabe que o Espírito tem a analogia, o simbolismo da água, do rio, do jorrar de águas, as águas vivas. Então é a partir do momento em que eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, é a minha conexão com o rio que vai me usar para jorrar a água. Mas eu vou continuar um pouco mais isso no próximo versículo. Só queria que antes da gente ler, você guardasse com você mais essas coisas. Eu não sou biólogo, eu não sou botânico. Então, se alguém aqui sabe mais do que eu, por favor, não me corrija, porque senão vai estragar o que eu escrevi. E a gente quer tentar chegar junto no final. Então, a raiz, eu imaginei que a raiz tem 3 funções principais. A primeira, colhe nutrientes da terra. A segunda, dá a sustentação necessária para a árvore poder crescer. E ao crescer, frutificar. Terceiro, ela passa a ter raízes tão profundas que ela tem condição de aguentar as tempestades. Quando você olha para isso daqui, ou quando você pensa dessa forma, ou eu pensei dessa forma, os nutrientes, o abastecimento do alimento vem da água.
está à beira do ribeiro, você vai ser alimentado da água do Espírito. Essa água vai te fazer crescer, vai te dar sustentação para que você cresça e frutifique. E é essa água que não vai deixar você ser levado pelas doutrinas, pelas vãs doutrinas, pelo momento do que está sendo dito. Por isso que você aguenta a tempestade. Porque na hora da tempestade, quem te esteia é a tua raiz, que foi alimentada pelo Espírito. E hoje as pessoas estão com crise de identidade, porque elas não estão bebendo da fonte certa. E uma pessoa que bebe da fonte errada, ou que bebe mal, ou que não é podada pelo Senhor, ela corre o risco de não gerar frutos sadios. E aí é onde começa a entrar um outro probleminha. Porque quem não entende qual é a sua natureza, qual é o fruto que dá, vai ter crise para a vida inteira. Mangueira da manga. Uveira da uva. Macieira da maçã. Pereira da pera. Eu não sei. Ué. Eu tenho um ditado que é do professor Clóvis de Barros Filho. Eu falo, o vento venta, o sapo sapeia. Quando eu não sei é isso, a pereira da pera. É parecido. Mas se a gente tem uma crise de identidade, a gente não sabe qual é o nosso fruto. E o fruto fala da nossa identidade. Só pode dar manga uma mangueira. Então ninguém vai, e o Senhor não vai te usar. Se você é uma mangueira, se você tem aquele fruto esperado, Ele vai te usar para quem precisa daquele fruto. Então, dentro daquilo que Deus controla e todas as coisas são organizadas, eu preciso entender o meu papel. Porque se eu não entendo o meu papel, eu tenho uma crise de identidade. Eu achei, essa semana eu vi, apareceu acho que no Amazon Prime. Voltou à moda, né? O filme Conclave. E eu fui ver, porque de fato eu não fazia a menor ideia de como é que acontece aquela dinâmica. E eu achei um barato. Mas eu apertei pausa na hora que eu estava vendo o filme. Estava vendo sozinho. Apertei pausa e falei, aquilo ali me bagunçou. Tem um determinado momento. Eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler. Mas ao seu, uma parte eu vou falar. Uma pessoa tem uma determinada crise e senta para conversar com o Papa. E a pessoa estava em crise, um cardeal, ele estava em crise. E aí o Papa dá uma resposta, teoricamente, ali naquele contexto, o Papa dá uma resposta que eu achei um barato. Ele fala, há pastores que cuidam do rebanho, e há pastores que cuidam da fazenda. Isso fala de identidade. Eu falei, pô, é isso. Então, se eu não entendo o que eu tenho que fazer, eu vou ter crise a vida inteira. Porque se eu acho que eu tenho que ser pregador, eu nunca vou me entregar para servir no louvor ou para servir no apoio, porque eu acho que eu sou pregador. Ou se eu acho que eu sou um excelente, um exímio cantor, e eu até posso ser, eu só vou abrir meu coração para servir no louvor, porque eu acho que qualquer outra coisa é uma perda do meu dom. Mas talvez Deus não quer que você cante, mesmo você sendo bom. Então aí começam as crises. Se a gente não sabe quem a gente é realmente, a gente vai tendo a crise. E a gente não consegue entender por que a gente passa pelos apertos que Deus permite a gente passar. A nossa crise de identidade, ela não permite, a não ser que a gente medite a respeito, que a gente entenda o que está acontecendo. E às vezes a gente não é honesto nem com a gente, nem com o Espírito, nem com Deus, nem com ninguém. Aí eu vou te lembrar de Naamã. Pô, Naamã era poderosíssimo. General, forte, tal. Mas leproso. Tinha algo dentro. Tinha algo que precisava ser resolvido. Precisava de humildade. Na hora em que foi dado para ele uma direção, olha, Siba, não, eu não. Naamã só teve a cura dele. Ele não quis ouvir Eliseu. Naamã só foi quando ele curado ou só recebeu a benção dele a partir do momento em que ele se abriu para fazer algo que não parecia fazer sentido para ele. Esse é o perigo da insubmissão. Deus, ou da rebeldia. Não vou fazer. Não me faz sentido nenhum. Não vou fazer. E aí a gente vai tendo crise porque a gente não faz o que tem que fazer, do jeito certo. No versículo, onde é que a gente deu? 3. Agora é o 4.
Rapidinho, volta no 3, por favor. Eu queria só... Lembrei. Obrigado. Dá fruto no tempo certo, ou na estação certa. Tem hora para dar fruto. Fruto não é o tempo todo. Porque os nossos frutos, eles precisam. A árvore precisa da água, precisa do tempo, precisa do calor, precisa da condição. Os frutos são gerados. Não há fruto fora de estação. Não há folhagem fora de estação. E aí você já conhece essa passagem, quando Jesus procura o fruto não acha. Mas o meu foco aqui é para você pensar em algo, porque aqui fala de continuidade. Aqui fala de você para fora. O fruto, se você for pegar uma manga tem uma semente. Então, quantos frutos a semente pode dar? Um, que é quando você pega aquela semente e você planta. Quantos frutos uma mangueira pode dar durante a sua vida toda? Infinitos. Então, se a gente é uma árvore ligada a um rio que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá o crescimento, e se a gente mantém a nossa identidade, então nós daremos o fruto no tempo certo e as nossas folhas não murcham, porque o que a gente fizer vai prosperar. Ainda que seja doloroso, ainda que a gente passe pelo aperto. Mas eu não posso ter a crise. Eu tenho que amar fazer aquilo que Deus manda. Eu tenho que entender que não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu quero, não é sobre aquilo que eu penso, mas é sobre aquilo que Deus determinou. Versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Paulo combateu o bom combate. Paulo termina a caminhada dele dizendo: eu combati o combate, terminei minha corrida, guardei minha fé. Eu consegui lidar com tudo. Eu soube administrar tudo aquilo que se colocou diante de mim. Talvez não do melhor jeito possível, mas do melhor jeito que ele pôde fazer. E por isso que ele teve a paz. Porque eu acho, quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para ele, fala: pô, Paulo, você se arrependeu de alguma coisa? Ele fala: claro. Mas a consciência de quem ele era, aquilo que eu podia fazer, eu fiz. Do melhor jeito que eu pude. Por isso que ele tem essa, acho que é uma paz. Acho que ele tem uma tranquilidade de falar: eu fiz aquilo que eu podia ter feito. E talvez para não te deixar sem resposta, e já vou finalizar, se os músicos já quiserem vir, por favor. Então por que Deus permite que seus amigos passem pelo que eles passam? Eu acho que essa é a provocação, né, que eu propus. Não sei a resposta, mas quero compartilhar com você alguns pensamentos. Primeiro, se lembrem que o governo soberano é dele. A soberania é dele. Isso não satisfaz a sua alma, não satisfaz a minha alma, mas o que você precisa racionalmente entender, que o que você passa, o que você passou, está debaixo do governo e da vontade dele, sempre teve. A gente, acho que passa por momentos de dificuldade para que a gente possa fazer e praticar o que Hebreus fala sobre fé. Fé não vai ser necessariamente aquilo que eu vejo ou que eu entendo, mas é a declaração do meu coração. Então eu continuo me movendo apesar da dificuldade, apesar da contrariedade, porque eu tenho uma palavra, eu estou hasteado na palavra do Senhor. Então o Senhor é soberano, o Senhor está fazendo, então assim, eu estou aqui, eu estou firme. Mas tá bom, não, volta a Jó. E às vezes vai acontecer o que aconteceu com Jó. Jó apresentava sacrifícios, ele fazia sacrifício pré-datado. Tinha tanto amor pelos filhos, talvez idolatrava tanto aquela dinâmica, que ele apresentava sacrifício pelos filhos, mesmo com os filhos fazendo besteira. Aí, você vai lá e vê, curiosamente, a partir do momento em que Deus permite que o diabo toque, mas não na vida dele, a primeira coisa que ele faz é matar o gado. Então, não tem sacrifício mais não.
que era amar aquilo que estava no coração, de alguma forma, de Jó. Eu não estou querendo gastar o tempo nisso. Mas só estou querendo mostrar, às vezes você está fazendo algo, te parece bom, e a primeira coisa que acontece numa crise, você fala, tirou o que me era bom, tirou meu esteio. Teu esteio não é aquilo que você faz. Teu esteio não é aquilo que te move. Teu esteio é a palavra do Senhor. Por isso você guarda ela. Busque raízes mais profundas, para que você tenha mais nutrientes. Pratique disciplinas espirituais. Jejue, ore, leia. Pratique o bem. A gente esquece de fazer isso. Outro dia eu fui constrangido por uma pessoa. Meu filho deu uma topada com o pé. Ele estava lá mancando. Aí a minha resposta, olha, mas eu fiquei. O cara olhou para mim, eu estava choroso. Eu não vou falar quem é, porque eu choroso. Eu fiquei com o olho cheio d'água. O Henrique dá uma topada, eu falei, cara, tá uma de pirona, sei lá o que eu falei. Aí o cara falou, é mesmo, tá doendo? Vamos orar. Eu falei, ai. Aí eu falei, pô, senhor, o senhor machucou meu filho só para me dar esse recado? Mas a gente esquece, gente. É verdade, a gente esquece. A gente está no automático e é natural que a gente esteja. Mas a gente só vai ter, a gente só vai gerar os frutos, só vai produzir a partir do momento em que essas pequenas coisas chocarem a gente. E eu acho, acima de tudo, que a gente passa pelo que a gente passa para a gente ser mais humano, mais humilde e mais compassivo. Tem uma cena do The Chosen, em que acho que é Tiago, ele manca, ele tem uma perna maior que outro ator. E aí eles aproveitaram aquela cena e Jesus fala um negócio para ele extraordinário. Ele vira e fala para Jesus, Jesus, como é que eu posso falar de cura se eu manco? E aí o ator, muito bem interpretado, ele vem e fala assim, mas olha que extraordinário você não ter a cura e você falar sobre ela. Olha que respaldo de fé, porque mesmo você não tendo alcançado, você crê e você se move por ela. Então, eu acho que esse é o desafio que nós precisamos entender. Deus tem e Deus permite tratar certas situações da nossa vida com alguma dureza. Eu quero, se você puder, fique de pé, por favor. Eu quero ler algo com você, eu vou trocar aqui a versão para ver se fica uma versão mais fácil de você me ouvir. Eu quero lembrar de você outro salmo. O Salmo 11. Eu gosto desse salmo. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês dizem, voe para os montes como um pássaro? Os perversos prepararam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo, ama a justiça. E os íntegros verão a sua face. Os íntegros aqui são aqueles que obedecem ao Senhor, que amam os seus mandamentos e que os praticam. Integridade é isso. E integridade serve até para falar, Senhor, está doendo e está ruim, eu não estou gostando. Isso é ser íntegro. Ser íntegro também é discordar com respeito, mas acima de tudo sabendo que tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então eu gosto dessa passagem. Eu só vou reler aqui antes da gente orar. O Senhor está em seu santo templo, governa dos céus, observa a todos com atenção e examina cada pessoa na terra. Temos uma amiga, eu e a minha esposa, e essa amiga tem várias dificuldades de vida.
E aí, conversando um dia com a Mayumi, ela falou assim, meu Deus do céu, eu me compadeço dela. Tem filhos no plural, tem uma dificuldade de locomoção, está com uma dificuldade financeira. E ela falou, meu Deus, mas é injusto. Eu falei, não, meu amor. Se fosse injusto é porque ela não poderia carregar o que ela carrega. Ela só tem o que ela tem porque ela consegue carregar. E que extraordinário ver essa mulher fazendo o que ela faz, guardando a fé dela. Porque é isso que me impulsiona. Eu acho que o que você precisa também é achar pessoas que te impulsionam. Por isso que a gente não senta à mesa dos escarnecedores, porque a gente anda com gente que vence. Se você olhar para alguém que está aqui do seu lado, alguém aqui já teve problema com o pecado, e eu não estou entrando no mérito qual é a natureza do pecado, não é isso. Mas alguém aqui que está do seu lado já venceu alguma coisa extraordinária. Mas o quanto de comunhão você está tendo com o seu irmão aqui, ou com a sua irmã? O quanto que você está buscando dela, fala assim, cara, edifica a minha fé, me conta alguma coisa. Ou será que a gente não tem testemunho de fé para dar? Na última aula a gente estava falando sobre os milagres. Não, porque naquela época acontecia, Jesus acontecia. Falei, cara, vamos para uma estatística racional. Hoje tem mais crente. Então tem que ter mais milagre. A questão é que a gente acha que os milagres agora só precisa ser o mar vermelho. Negócio. Cara, ouve o testemunho da Tamires e vai ouvir a gravidez dela. Você não conhece ninguém que largou uma droga, cocaína? Misericórdia, a dificuldade que é isso. Você acha que isso não é milagre? Vai ver uma pessoa que tem uma família destroçada, foi mal criada, apanhou do pai ou foi abusado, não importa. Mas foi lá e constituiu uma família e está no Senhor com uma família, casado com filhos estruturados. E isso não é milagre? Pô, irmão, o seu nível de milagre está muito alto. Isso é meditar. Isso é olhar e falar do teu lado aí, aqui, ou em outra igreja, sobre corpo. Tem gente do teu lado que tem milagre para contar, e por que você está dando voz, ouvido e atenção a quem não tem nada para te edificar? Quem vai te ensinar sobre milagre é quem anda do teu lado. Mas a gente não está ouvindo. Porque quando a gente ouve de milagre, a gente sabe que a gente consegue vencer o que aparece diante da gente. Quando eu ouço o milagre da vida do Saulo, através da vida dele, eu olho para os meus problemas e falo assim, caraca, e por que eu não consigo vencer o meu? Então sim, é uma crise de fé. Mas é porque talvez ele tenha pago um preço que eu não paguei para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E eu volto e vou terminar com isso. Você foi chamado, você foi chamada para gerar fruto. Fruto não é para você. A mangueira não come a manga. A mangueira alimenta alguém. O fruto que é produzido pela mangueira vai ser plantado em outro lugar, que vai alimentar mais pessoas. Mas tudo começa a partir de um fruto. Uma decisão, uma busca. Estar conectado ao rio que jorra águas vivas. Essa é a decisão fundamental. E depois que está ali, cuidar para não se desviar do teu caminho. Não dar ouvido ao que não precisa ouvir. Não senta com quem não tem que sentar. Medita naquilo que o Senhor já falou a teu respeito e que está escrito. E entenda que independente do que esteja acontecendo, essa é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Ainda que isso não te pareça bom ou que te faça bem, é o que você precisa para que você possa produzir os frutos que ele planejou que fossem produzidos na sua vida e a partir da sua vida. Irmão, eu não preciso ser santo e nem fazer a vontade de Deus só para mim. Eu agora tenho duas pessoas que dependem de mim e da minha santidade para que cumpram o propósito que o Senhor determinou na vida deles. Eu tenho duas pessoas dentro de casa que olham para mim, que veem quem eu sou, o que eu faço e como eu faço. Então eu tenho um compromisso geracional. E você também tem, ainda que você não tenha filhos. Você toca na vida de pessoas. E essas pessoas estão aguardando a tua manifestação. E se não são crentes,
estão aguardando a sua manifestação e autoridade sobre a vida delas, para você que é filho, que governa a criação, que tem um poder delegado pelo Senhor para organizar essa terra, para você ir do lado dela e declarar, proclamar as verdades do Evangelho para que as coisas aconteçam. E eu prometo que eu termino com isso. Ontem eu conversava com a minha filha. E minha filha está no primeiro amor e é lindo. Mas todas as coisas meio desorganizadas, elas são caóticas. E a gente estava conversando ontem, e aí ela falava que no quarto dela, ela sentiu algo, e que ela estava orando, e que ela estava repreendendo, e que isso, e que aquilo. Falei, pois é, filha. Infelizmente você não procura a gente para conversar, deixa eu te ensinar algo, e aí eu quero transmitir isso para você, que talvez você saiba, mas você não pratique. Falei, filha, não, eu senti no meu quarto. Ele não repreende não. Ela, hã? Não repreende não, filha. Vou te ensinar algo. Você vai entrar no seu quarto. E você vai proclamar. Porque você é filha. Você já foi aceita, você já foi batizada, você já entregou sua vida ao Senhor. Proclama, essa terra me foi dada por herança. Aonde eu boto a planta dos meus pés, o Senhor me entregou o governo. Governe a sua vida. Governe o seu quarto, governe a sua alma. Você não precisa repreender tudo o tempo todo. Isso é para que você não controla. Mas aquilo que está debaixo do teu governo e autoridade, toma posse. Exerce a posse. O quarto é teu, te foi dado. Exerce a posse. Vem um pensamento ruim, exerce a posse. Esse pensamento não me pertence. Esse pensamento não vem do Senhor. Toma posse. Por isso que se medita de dia e de noite. Por isso que a gente tem consciência de quem a gente é. Porque quem não tem consciência passa repreendendo tudo e todos o tempo todo. Toma posse. Seja como salmista. Não se desvie daquilo que o Senhor programou para a sua vida. Porta da casa